Vamos dar as boas-vindas ao nosso querido pastor Samuel Ramos. Muito Amém. obrigada. Eu agradeço pela vida do pastor. Quero dar boas-vindas a todos que estão aqui interessados nesse tema sério, mas que se tornou polêmico, né, no meio cristão, sobre o vestuário. Então, vocês que estão nos assistindo, curtam, compartilhem, comentem essas bênçãos aqui nesse canal, diante do altar. Então, boas-vindas, pastor, novamente. Muito obrigada por Amém. estar conosco. E a palavra é sua sobre o vestuário. Vamos explorar esse assunto, pastor. Muito obrigada. Amém. Boa noite a todos. Tudo Eu bem? agradeço a oportunidade de me unir com vocês mais uma vez aqui para partilhar a palavra de Deus, não opiniões humanas, mas buscarmos os princípios da palavra de Deus também na questão do vestuário. Antes da gente começar aqui a estudar a palavra de Deus, eu quero primeiramente fazer uma oração novamente. Convido a todos para orarmos. Pai Santo que estás nos céus, humildemente suplicamos, unindo-nos em oração por todos os pedidos que já foram feitos aqui, por todas as intercessões, pelas doenças, pelos problemas familiares. Enfim, Pai, derrama o teu Santo Espírito sobre cada pessoa que necessita e que crê no Senhor. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, ao abrirmos a tua palavra neste momento, ao meditarmos sobre a questão do princípio que o Senhor tem sobre o vestuário, sobre o estilo de vida dos teus filhos aqui nesta terra. Ouve a nossa oração, abençoa todos que estão aqui, é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Então, Amém. a verdade sobre o vestuário. De certa forma, a moda começou com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, no Jardim do Éden. Eles foram os primeiros alfaiates, não é? Eles foram os primeiros que a Bíblia diz cozeram folhas de figueira, fizeram um avental de folhas de figueira para cobrir a nudez causada pelo pecado. Isso está em Gênesis capítulo 3, verso 7. Obviamente, Deus não aceitou a roupa provida por Adão e Eva. Deus arrancou aqueles aventais de folhas de figueira, e a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, verso 21, que Deus então os vestiu com pele do cordeiro. Um cordeiro foi morto no jardim do Éden. E este cordeiro, símbolo de Jesus Cristo, provido por Deus para salvar a humanidade, ali está já, desde o jardim do Éden, a graça presente. A graça de Deus está presente em todo o Antigo Testamento, uma graça que era prometida e que se tornou realidade quando Jesus encarnou e quando Jesus morreu na cruz por nós. Mas esta graça já apareceu lá no Jardim do Éden, através da morte do cordeiro e da vestimenta de pele de cordeiro que Deus deu para Adão e Eva. Por que que Deus colocou as túnicas de pele de cordeiro em Adão e Eva? Para cobrir a nudez. Agora, após o pecado, eles não estavam mais vestidos de glória. Agora eles se sentiam nus. Antes estavam vestidos de glória. A função original da roupa sempre foi proteger o corpo, cobrir o corpo, proteger das mudanças climáticas e proteger também dos desejos sensuais. Contudo, logo as pessoas tornaram a roupa e os adornos como uma expressão de orgulho e uma expressão também de sensualidade. Será que o cristianismo tem um padrão sobre o vestuário? Ou esse assunto deveria ser deixado de lado e a critério da consciência de cada um? Quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia tem sim um padrão de vestuário, um padrão de adorno para o povo de Deus. E é impossível desagradar o padrão estabelecido por Deus e, ao mesmo tempo, agradar a Deus. Como cristãos, entendemos que a Bíblia ensina a salvação unicamente através de Jesus. Mas também a Bíblia instrui sobre a forma como os salvos em Jesus devem viver
como devem se vestir, o estilo de vida, o estilo da roupa dos cristãos, ele é diferente do estilo de vida dos que vivem no mundo, porque o próprio Jesus disse em João 18, verso 36, o meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é deste mundo, então nós que somos súditos do reino de Jesus, também não deveremos nos padronizar, nos conformar com os costumes, seja o comer e o beber, seja o vestuário, conforme o mundo pratica. Existe uma certa relutância, é verdade, uma relutância de aceitar o fato de que o cristianismo atinge a vida como um todo. A Igreja Adventista, diferente das demais igrejas, ela defende um estilo de vida totalmente diferente, pautado pelos princípios da Bíblia. Tentar viver de acordo com os princípios da Bíblia não é legalismo, é submissão a Deus, é obediência a Deus. Então, Deus nos salva através do sangue de Jesus Cristo, mas nós muitas vezes enfrentamos oposição quanto ao viver, ao comer, ao beber e ao vestir, porque as pessoas acham que isso seria legalismo, seria muita arbitrariedade. Porém, legalismo é tentar se salvar pelas boas obras, tentar se salvar pelo vestuário, tentar se salvar pela reforma da saúde, pelo vegetarianismo. O tentar se salvar através das boas obras, isso é legalismo. Mas quando nós nos submetemos à vontade de Deus e praticamos a reforma da saúde por amor a Deus, isso não é legalismo. Quando nós nos vestimos para agradar a Deus, isso não é legalismo. Faz parte da santidade cristã o comer, o beber e o vestir como sendo uma ação do Espírito Santo em nossa vida. Não é legalismo, mas é a ação do Espírito Santo na nossa vida, santificando a nossa vida. A justificação pelo sangue de Jesus perdoa o nosso passado pecaminoso, mas a santificação em Cristo Jesus muda o nosso estilo de vida, muda a nossa mente, muda os nossos gostos e o nosso vestuário também. A justificação comunica um sentimento de salvação, e é assim mesmo, salvos em Jesus. Mas uma vez salvos em Jesus, o Espírito Santo nos comunica a vida de Jesus, a mente de Jesus, seu caráter, seu temperamento. Isso se chama santificação. Portanto, é bom nós entendermos que a justificação, quando não é seguida pela santificação, na realidade, a justificação ela é anulada. Porque, como primeiro passo, a justificação deve nos conduzir à santificação, que é a mudança de vida, a vida nova. A verdadeira justificação sempre será seguida pela santificação, que é uma vida de comunhão com Jesus. Fomos gerados pelo Espírito Santo, nos tornamos novas criaturas e deveremos viver como novas criaturas. Isto é santificação, é uma obra da vida inteira. Paulo descreve a santificação como andando em novidade de vida. E esse andar em novidade de vida envolve o comer, o beber, o vestir, o assistir, tudo é andar em novidade de vida. Não andamos mais como andávamos antes. Assim Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 17 e 18. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como embaixadores da parte de Cristo, nós temos que viver como embaixadores, comer e beber como embaixadores, vestir como embaixadores de Cristo. Que as pessoas olhem para mim, para você, e percebam que nós somos diferentes. Nós não somos como todos são. Nós não vivemos como todos vivem.
Não nos vestimos como todos se vestem. O Espírito Santo, ele gerou Jesus Cristo no ventre materno, no ventre de Maria. Lucas 1:35. Assim também, o Espírito Santo vai gerar em você a natureza santa de Jesus, para que você viva em novidade de vida. Paulo completa dizendo em Romanos capítulo 8, verso 9: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Como é lindo o que Deus faz por nós. A justificação é o que Deus faz por nós. A santificação é aquilo que Deus faz em nós, através do Espírito Santo. Por isso existe uma mudança de vida nos que foram justificados. Eles estão sendo santificados. Depois de Jesus, o Espírito Santo é a maior dádiva, é o maior presente do céu para nós pecadores. Depois de Jesus, o Espírito Santo é a maior dádiva. E a missão do Espírito Santo é nos comunicar a vida de Jesus, implantar em você e em mim o caráter de Jesus, o temperamento de Jesus, a própria mente de Jesus. Só assim poderemos viver como Cristo viveu. Aquilo que era impossível para a lei fazer, Jesus faz através do seu sangue e através do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A figura de linguagem aqui usada por Paulo é a de um senhor que vai ao mercado comprar escravos. Deus nos comprou do reino das trevas usando como moeda o sangue de Jesus e nos transportou, então, para o reino da luz. Por isso, Colossenses capítulo 1, verso 13, diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como súditos do reino de Jesus, vivemos não segundo os desejos da natureza carnal, mas segundo os desejos do Espírito Santo, implantados em nós, mediante a comunhão, mediante a confissão, mediante a oração, mediante o estudo da Bíblia, mediante o testemunho. Como embaixadores de Cristo, temos um elevado padrão de conduta que flui de Deus e é implantado em nós pelo Espírito Santo. Queridos, William Turby, um famoso consultor que aconselha executivos e presidentes quanto ao vestuário, ele diz que quando as pessoas se encontram com você pela primeira vez, elas farão 10 julgamentos, 10 juízos sobre você, baseado unicamente na sua aparência. Isso aqui não é um cristão que escreveu, é um consultor que orienta executivos e presidentes de grandes empresas na forma como eles devem se vestir. E ele disse que as pessoas nos julgam pela aparência já na primeira vez com que se encontram conosco. O número 1, o primeiro julgamento é: eles nos julgam pelo nosso nível econômico, pela nossa roupa, eles julgam o nosso nível econômico. Número 2, julgam também o nosso nível educacional. Este consultor está dizendo que as pessoas, quando se encontram conosco pela primeira vez, primeiramente, julgam pela nossa roupa o nosso nível econômico, segundo, nosso nível educacional, número 3, a sua confiabilidade, número 4, sua posição social, número 5, seu nível de sofisticação, número 6, sua herança econômica, número 7, sua herança social, número 8, sua herança educacional, número 9, seu sucesso e número 10, seu caráter moral. Ele incluiu na nossa vestimenta, independente de ser cristão ou não, ele está falando de executivos, ele fala que o nosso vestuário também revela nosso caráter moral. Então, queridos, a aparência revela não somente o nosso nível social e econômico, mas também nosso caráter moral. Isto significa que roupa e aparência deveriam ser de particular interesse para todos os cristãos que desejam viver os valores morais bíblicos.
Consciente ou inconscientemente, a roupa que vestimos revela um conjunto de crenças que nós cremos e queremos que os outros também creiam. Nossa aparência exterior é um testemunho visível e silencioso dos nossos valores cristãos. A Bíblia fala de roupa de homens e a Bíblia fala de roupa de mulheres. Nos tempos bíblicos, os judeus, homens, vestiam tecido de lã, linho e algumas vezes seda. Isso está em Ezequiel capítulo 16, verso 10. Repito, nos tempos bíblicos, os judeus vestiam roupas cujo tecido era lã, linho ou algumas vezes seda. Ezequiel 16, 10. E um pouco antes do cativeiro de Babilônia, foi também introduzido o algodão. A cor branca era a cor mais comum, como dizem em Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Mas os ricos vestiam de vermelho. Os ricos vestiam carmesim, violeta, púrpura, decorado com bordados. Os ricos muitas vezes vestiam seda de diferentes matizes, enquanto os mais pobres usavam roupas brancas e azuis. Essas cores ainda são, com poucas exceções, usadas hoje pelos camponeses. As principais vestimentas masculinas mencionadas na Bíblia são duas: a túnica e o manto. As principais vestimentas masculinas mencionadas na Bíblia são a túnica e o manto. A túnica era comprida e provida de mangas. Era feita de linho e, às vezes, era vestida sobre um camisolão que era amarrado na cintura como com um cinto. As túnicas e os camisolões ainda são comuns hoje na Palestina. Os mais ricos usam as duas peças e os pobres usam somente o camisolão, principalmente quando estão trabalhando. Para melhor comodidade, no trabalho, eles prendem o camisolão com um cinto na altura dos joelhos, mas para se apresentar diante de alguém, geralmente, eles soltam o cinto, deixando a roupa descer por completo. Roupas íntimas, aparentemente, eram usadas unicamente pelos sacerdotes, conforme está em Êxodo, capítulo 28, verso 42. Não há indicação nenhuma na Bíblia de que os outros, homens ou mulheres, usassem roupa íntima. Mas Êxodo 28, 42 menciona que os sacerdotes deveriam usar. Nas famílias ricas, as crianças de ambos os sexos vestiam longas túnicas de várias cores, conforme diz 2 Samuel 13, 18 e Gênesis 37, verso 3. As mulheres, de um modo geral, também vestiam túnicas e camisolas. Percebam, os homens, as duas principais roupas dos homens eram túnica e camisolão. E as mulheres, também túnica e camisola, feitas de um tecido mais fino e usavam alguns ornamentos femininos. Pela lei de Moisés, as mulheres eram proibidas de vestirem a roupa masculina e era proibido o homem vestir a roupa de mulher. Isso está em Deuteronômio, capítulo 22, verso 5. Esse texto de Deuteronômio, capítulo 22, verso 5, tem sido motivo de muita discussão, de muita polêmica. Dentro da igreja, pessoas pegam esse texto para malharem, para criticarem, para condenarem mulheres e condenarem homens. O que a Bíblia diz em Deuteronômio 22, verso 5? Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto abominação ao Senhor teu Deus. Então vejam, pelo fato de Ruth poder carregar no seu manto, a Bíblia diz em Ruth, capítulo 3, verso 15, que Ruth carregava no seu manto 6 medidas de cevada. Isso mostra que o manto da mulher era realmente grande, era bem grande. As mulheres hebreias também se cobriam com uma segunda túnica, com mangas compridas maiores do que a que estava por baixo. Usavam também um turbante na cabeça com redezinhas. Isso está em Isaías, capítulo 3, verso 16 e 18. Existia também, no
vestuário feminino, o véu, que era uma importante peça feminina, conforme diz Gênesis 24, verso 65, e Gênesis 38, verso 14, 15 e 19. Aparentemente, as mulheres hebreias usavam o véu em ocasiões especiais, mas não no dia a dia. Muitas pessoas usam Deuteronômio 22, 5 para condenar as mulheres que usam calça comprida. O argumento usado é que a calça comprida é uma roupa masculina e o vestido é uma roupa feminina. Então, é muito comum na igreja ver um ancião ou alguém usando Deuteronômio 22, 5 para condenar a mulher que usa calça comprida. Esse argumento desconhece o fato de que no tempo de Moisés, no Antigo Testamento, homens e mulheres só vestiam vestidos, túnicas e mantos. Ou seja, no tempo bíblico, homens e mulheres vestiam ambos vestidos, túnicas e mantos. Ou seja, qual então era a diferença entre a roupa de homem e a roupa de mulher? Talvez a cor, talvez algum detalhezinho, mas ambos vestiam vestidos. Nem homens, nem mulheres usavam calças no tempo bíblico. Um princípio bíblico é uma verdade permanente. Nós não podemos confundir cultura e costumes com princípios. O que é um princípio? Um princípio é uma verdade permanente, imutável, que se aplica a todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares. É muito comum ouvirmos pessoas dizendo estão abandonando os princípios. Às vezes, a pessoa está se referindo a um costume e chama de princípio. Outros dizem estão abandonando os princípios, se referindo a uma tradição e não a um princípio. Porque princípio é uma verdade permanente, imutável, e que se aplica a todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. Agora eu faço uma pergunta. O uso de calças compridas para os homens e vestido para as mulheres, será que passa por este teste, por essa definição de um princípio? Porque princípio é uma verdade permanente, imutável, que se aplica a todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares. Será que poderíamos falar que o uso de calças para os homens e vestido para as mulheres poderia ser um princípio? Certamente que não, porque no Antigo Testamento, homens e mulheres usavam ambos vestidos. A resposta, então, é não. Porque no Ocidente os homens costumam vestir. Porque no Ocidente, hoje, no Ocidente, aqui onde nós vivemos, os homens costumam vestir calças. Enquanto que ainda hoje, no Oriente Médio, eles usam, os homens, vestidos parecidos com os das mulheres. O Dr. Brash, no seu livro Como Começou Isso? Esse é o título do livro dele, Como Começou Isso? Ali ele fala sobre a origem das calças. Ele diz que os primeiros a usarem calças foram os nômades da Ásia Central, possivelmente 1000 anos antes de Cristo, e que os cavalos em batalha foram provavelmente o principal motivo para a invenção das calças, pois davam aos guerreiros mais mobilidade na batalha. Estão percebendo a origem da calça comprida? Com os nômades da Ásia Central, principalmente para ter mais mobilidade na batalha. Da Ásia Central, o uso das calças se espalhou pelo mundo, sendo adotado pelos persas, depois pelos indianos e chineses, sendo também introduzido no norte da Europa. No ano 55 a.C., quando Júlio César avançou sobre a Bretanha, Júlio César comentou sobre as calças coloridas vestidas pelos homens. Desse modo, foi o conflito com os bárbaros do norte que introduziu o uso das calças no Império Romano. Estamos falando de 55 a.C., no tempo de Júlio César. No princípio, houve muita oposição
E os romanos desprezaram esta nova vestimenta, a calça, considerando-a indigna entre os nobres, porém apropriada para os escravos. Então, os romanos aceitavam as calças, gradualmente aceitavam o uso das calças pelos escravos, mas condenavam se fosse para o uso entre os nobres. Todavia, a despeito da rejeição, as vantagens óbvias da calça comprida logo viraram moda. A nova moda se tornou tão popular que um edito imperial foi emitido ameaçando os homens livres de perderem suas propriedades e serem banidos caso insistissem no uso da calça comprida. Vocês estão percebendo como era sério naquele tempo? Um edito imperial proibindo os homens de usarem calça. E eles poderiam perder as suas propriedades se insistissem no uso da calça. Porém, o edito não teve nenhum efeito. Com o passar dos tempos, as calças saíram da moda no norte da Europa e foram reintroduzidas na Inglaterra e no final do século XVIII. Em 1814, o Duque de Wellington ainda foi impedido de entrar no seu clube porque estava usando calças. Percebam, 1814, o Duque de Wellington foi impedido de entrar no seu clube porque estava usando calças. Em 1812, o Trinity College aprovou uma ordem dizendo que os estudantes que aparecessem no salão ou na capela usando calças deveriam ser considerados ausentes. Em Sheffield, uma cláusula especial dirigida aos clérigos, aos padres, aos religiosos, dizia que lhes era expressamente proibido ocupar o púlpito vestindo calças. Chegaram ao cúmulo de afirmar que aqueles que usassem calça, tal vestuário como a calça, não iriam para o céu. Isso foi no século XVIII. Imagine, durante a Revolução Francesa, o uso da calça se tornou um símbolo político de igualdade dos homens. Os aristocratas, para escaparem da guilhotina, começaram a usar calças de linho azul iguais aos trabalhadores. Perceberam o que aconteceu na Revolução Francesa? Os ricos, a aristocracia, começou a usar a calça igual aos trabalhadores para fugirem da guilhotina. Por outro lado, 100 anos antes, os homens ricos da Inglaterra adotaram o uso da calça porque sofriam o mal de gota e foram convencidos de que a vestimenta dos operários e dos bárbaros iria diminuir a dor das pernas inchadas. Todas essas informações mostram que o uso da calça, mesmo entre os homens, sempre gerou muita polêmica, discussão. E hoje não é diferente. Qualquer igreja, se você trouxer o assunto de calça comprida, vai dar muita discussão. Até hoje. Na cultura ocidental, o costume generalizado é o homem usar calça comprida e a mulher usar vestido. Esse é um costume generalizado. Porém, as fábricas de roupas fazem calças para homens e fazem calças para mulheres. São parecidas, mas não são iguais. Assim como os vestidos no tempo bíblico, existia vestido de homem, existia vestido de mulher. Assim, hoje existe calça comprida de homem e calça comprida de mulher. O que Deus quer, o que Deus valoriza, não é se você está usando vestido ou calça. O que Deus valoriza não é se você está usando seda ou jeans, ou tergal, ou linho, ou algodão, ou poliéster. O que Deus valoriza mesmo é a distinção entre os sexos, homem e mulher. E a roupa que usamos deve realçar esse princípio que vem do Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 1, verso 27. Homem e mulher. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O verso de Deuteronômio 22, verso 5, não condena a calça ou o vestido, mas destaca o princípio da distinção entre os sexos em todos os aspectos. Se for o homem usar vestido e a mulher usar vestido,
deve haver uma diferença entre o vestido do homem e o vestido da mulher, como existia no Antigo Testamento. Se hoje homens e mulheres forem usar calças, deve existir uma distinção entre a calça de homem e calça de mulher, para que não haja confusão de sexo. Deus quer distinção entre o que é masculino e o que é feminino. É Satanás que promove a mistura dos sexos. Roupas e cortes de cabelo unissex, seja corte de cabelo, seja roupa unissex, casamento com o mesmo sexo, e a inversão de valores, exatamente como é descrito em Romanos capítulo 1, verso 23 a 27. Isso Deus condena. Deus quer que homens sejam homens e mulheres sejam mulheres. Deus quer que os homens sejam másculos e que as mulheres sejam femininas. Distinção no falar, no andar, nas maneiras, nos gestos. Deve haver distinção entre homem e mulher. Escolas públicas, governos, televisão, jornais, internet e mesmo algumas igrejas estão promovendo hoje os direitos da homossexualidade. Este é um tempo realmente difícil porque estão mudando a verdade em mentira e honrando mais a criatura do que o Criador. No conceito bíblico, os homens precisam ser, em todos os aspectos, homens masculinos e as mulheres femininas, no falar, no agir. A cultura muda, mas os princípios não mudam. Deus diz em Malaquias 3,6, porque eu, Senhor, não mudo. E essa distinção entre homem e mulher, este é um princípio bíblico. O mandamento bíblico, queridos, não temos um mandamento bíblico, mas nós temos conselhos bíblicos. Nós temos conselhos. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, falando dos homens, a Bíblia diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e contenda. Falando dos homens. Agora, falando das mulheres, o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 2, versos 9 e 10, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Traje honesto. Traje com pudor. Traje com modéstia. Não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Vejam que Paulo destaca 3 palavras: traje, ou seja, vestuário honesto, com pudor e modéstia. Pudor é a vergonha de mostrar o corpo. Modéstia é não chamar atenção para si mesmo, através da roupa que nós usamos. Isto vale para o homem e vale para a mulher. O orgulho e a extravagância no vestir são um pecado para o qual a mulher é especialmente propensa. Por isso, a recomendação do apóstolo Paulo se dirige especialmente a elas, dizendo que o vestuário deveria ser honesto, com pudor e com modéstia. O mandamento do adorno das mulheres cristãs é amplamente repetido pelo apóstolo Pedro também. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 3, versos 1 até o verso 5: semelhantemente, vós, mulheres, sejam sujeitas aos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, ou na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Paulo contrasta o adorno das mulheres cristãs com aquelas cuja preocupação é atrair atenção para si mesmas. O princípio da modéstia e decência é o que Paulo defende. Paulo define o princípio de modéstia usando as palavras significativas: traje honesto, decência e pudor, bom senso ou propriedade. Donald Guthrie escreveu que Paulo era astuto o suficiente para saber que a roupa da mulher
é um espelho da sua mente e que a ostentação exterior não se harmoniza com a devoção e a oração. Quando a mulher expõe o corpo usando uma roupa curta, transparente ou aderente, está contribuindo com o pecado masculino e Deus não terá por inocente a mulher que expõe o seu corpo com roupa curta, transparente ou aderente. Uma vez o pastor Fernando Iglesias fez um sermão na Igreja Central de Curitiba, muito pertinente, onde ele falou sobre as três ências. Ele falou sobre a transparência, sobre a ausência e aderência. A roupa não pode ter transparência, nem ausência de roupa ou aderência. O cristão, antes de sair de casa, deve parar na frente do espelho e perguntar para Jesus se a roupa passa pelo crivo das três ências. A decência cristã exige que as mulheres evitem usar publicamente roupas curtas acima dos joelhos. Eu creio que roupa acima do joelho, mostrando as pernas, chama a atenção masculina, porque Deus colocou esta atração do homem para com a mulher. A atração vem de Deus, Deus fez assim. Só que a mulher não pode usar roupas curtas, roupas degotadas que expõem os seios, ou transparentes, ou aderentes que realçam as formas do corpo. Quando foi perguntado para Mary Quant é a mãe da minissaia. Ela que inventou a minissaia. E quando perguntaram para ela qual era o propósito dela ao inventar a minissaia, ela disse: eu fiz esta roupa para vestir as mulheres de forma que os homens se sentissem como que rasgando o embrulho. Ou seja, para despertar o desejo sexual nos homens. Ela desenha roupas para chocar, porque acredita que se a roupa não se faz notar, então é uma perda de dinheiro. Essa Mary Quant, ela tem um provérbio, ela diz um provérbio que diz: bom gosto é morte, vulgaridade é vida. Imagine. Quando perguntaram para Mary Quant qual era o propósito da moda da minissaia, ela respondeu com uma palavra: sexo. Numa entrevista, Mary Quant explicou o que a minissaia representa. Ela disse: seria eu a única mulher que deseja ir para a cama com um homem antes da noite? Geralmente se pensa que qualquer mulher de respeito espera até a noite. Pois bem, existem muitas garotas que não querem esperar até a noite. A minissaia é um símbolo delas. Isso foi o que Mary Quant afirmou. A mulher cristã precisa lembrar que o charme da mulher não está naquilo que ela mostra, mas principalmente naquilo que ela encobre. A roupa cristã não é para mostrar o corpo, e sim cobrir o corpo. Deus criou a beleza íntima do corpo feminino para ser desfrutada a dois dentro de um casamento monogâmico. Vestindo-se com modéstia e decência, a mulher evita ser olhada como um objeto sexual e, ao mesmo tempo, torna relevante as qualidades espirituais tão necessárias neste mundo pecaminoso. Queridos, o motivo da vestimenta cristã não é autossatisfação. Nós nos vestimos não para nos satisfazer, mas para satisfazer a Deus. A minha vestimenta, o vestuário do homem ou da mulher deve ser pensando em glorificar a Deus. Alguns se vestem por causa da admiração e para causar admiração e despertar elogios, ou pelo menos para serem notados. Mas não seria tudo isso uma expressão de egoísmo e vaidade? Paulo aconselha, para mim e para você, Paulo aconselha, portanto, se já ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses 3:1. Quer comendo ou bebendo, ou fazendo outra coisa qualquer, devemos fazer tudo pensando na glória do nosso Deus. E o vestuário é para glorificar o nosso Deus também. Que Deus nos santifique, que Deus nos dê esta mente santa,
de tentarmos, de buscarmos sempre fazer a vontade de Deus em todos os aspectos da vida. E diante de um espelho, a gente se pergunta: é assim que o Senhor Jesus quer que eu me vista? E Deus vai responder para você. Aquele que pergunta com sinceridade ouvirá a resposta do Espírito Santo falando à sua mente. Sim ou não. Que Deus santifique, que Deus derrame o Espírito Santo sobre cada homem e cada mulher. Amém. Amém, amém, pastor. E isso me fez lembrar a sua última fala aí de 1 Coríntios 10:31, que fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso também serve para Amém. as vestimentas, não é? Então, deixe-me orar. Bom Pai que estás nos céus, nós não somos legalistas. Nós não queremos nos salvar pela roupa, nem pela comida. Nós queremos a salvação em Cristo Jesus que morreu por nós. Mas nós também queremos que o Espírito Santo nos santifique, que o Espírito Santo implante na mente minha e na mente dos meus irmãos, das minhas irmãs, a mente santa de Jesus, para que, como disse Paulo em 1 Coríntios 10:30, quer comendo, quer bebendo, fazendo outra coisa qualquer, façamos tudo para a honra e glória de Deus. Amém. Derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus pedimos. Amém.